pessoal, agora nós estamos para mais uma aula e dessa vez é a parte de dimensionamento de condutores, eletroduto e disjuntores. Espero que vocês gostem dessa aula. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar no dimensionamento dos ramais, tá ok? É a chamada queda de tensão. Essa queda de tensão é o quanto que eu vou perder em tensão elétrica ao longo do nosso condutor, do nosso fio. O que quer dizer isso? Se eu tenho 100 volts nessa parte aqui, ó, e eu chego com 98 volts lá, eu perdi 2% nesse meio, tá? Então eu perdi 2%. Isso chama-se queda de tensão. Então todo circuito elétrico tem essa chamada queda de tensão elétrica. Só mostrando aqui, ó, você primeiro calcula a corrente nominal do motor vezes 1,25, calcula a corrente vezes o comprimento, então eu tenho a corrente do motor vezes o comprimento do fio, depois eu vou verificar a queda de tensão, a corrente no alimentador é 1,25 vezes a corrente do maior motor, mais a soma das correntes dos motores restantes, segue o mesmo processo de cálculo dos itens 2 e 3 do dimensionamento dos ramais. Então, isso aqui é um cálculo repetitivo. Você pode usar a calculadora e vai fazendo o cálculo direto, você não precisa apagar os números. Essa é a vantagem de fazer esse cálculo, como você vai ver daqui um pouquinho. Queda de tensão. Então, a queda de tensão, nós temos que olhar a queda de tensão porque ela compromete o circuito. E é esse o objetivo de você fazer esse cálculo que nós vamos apresentar para você aqui, tá? Bom, primeira coisa é o seguinte, iluminação, o máximo admissível são 4%, força motriz 5%, aquecimento 5%, circuito de distribuição de iluminação 2%. Nós vamos ver o que é isso agora nesse momento. Veja o seguinte, no dimensionamento, quer dizer, no cálculo dos fios dos condutores, nós temos que levar em consideração duas coisas. A temperatura, então tem um fator de correção de temperatura. No Brasil, a temperatura ambiente seria 30 graus. E a outra é o número de condutores dentro do eletroduto. Veja que eu comecei com 4 aqui, acima de 4. Por quê? 3 condutores carregados é trifásico quando você não tem problema de correção nenhum. Acima de mais condutores, você vai precisar. Condutores é os fios elétricos que passam corrente elétrica. Bom, aqui é a questão da correção, então, que eu tinha falado da temperatura. No Brasil, a temperatura ambiente é considerado, para fins de projeto, 30 graus. E não estão tendo correção nenhuma. Se a temperatura aumentar, por exemplo, 40, 50, 60... Por exemplo, em 60 graus, eu posso só passar a metade da corrente que passaria num condutor se tivesse a temperatura ambiente. E o contrário, por exemplo, 10 graus. Então, eu posso ter uma corrente 22% maior do que aqui em 30 graus. Então, eu levo em consideração temperatura e número de condutores dentro do eletroduto. Bom, o neutro não deve ser levado em consideração. O neutro, na verdade, ele é para não passar corrente quando o sistema está equilibrado. Mas a maioria do nosso circuito é trifásico, nós vamos tentar tudo estar equilibrado, a fase A, B e C. O que é a palavra equilibrado? É a mesma corrente, 10 amperes na A, 10 amperes na B, 10 amperes na C. Tá? Para motores, tem que ser maior ou igual a 2,5 milímetros quadrados. Se o seu cálculo der o menor, tem que ser 2,5 milímetros quadrados para frente. Para iluminação e outros tipos de circuito, pode ser 1,5 milímetros quadrados, que nós vamos ver aqui, tá? Agora, isso aqui é um layout da instalação subterrânea. Então, eu passo os fios no solo, né? no piso. Daqui para dentro, nós chamamos de ramal. Aqui nós chamamos de alimentador, tá? Alimentador. Se você der uma olhada, o alimentador é bem maior do que a parte do ramal aqui. Esse é o quadro de medição, esse é o quadro de força que eu vou distribuir aqui para dentro. Geralmente, isso aqui fica no pátio de manobras, fora, o caminhão passa, isso aqui tem que ser mais profundo, geralmente é meio metro. E aqui fica dentro, geralmente coloca 25 centímetros. Isso pode ser no teto? Pode.
você pode passar no teto. No caso, eu estou passando no piso aqui, tá? Bom, aí nós falamos da queda de tensão. É recomendável que para os motores seja 1%, tá? No caso dos motores, dentro dos galpões. E no caso do lado de fora, no alimentador, seja 2%. Isso vai dar um total quanto? De 3%. Isso quer dizer o seguinte, se eu entro 100 volts aqui, eu vou chegar 97 volts, né? No mínimo tem que chegar 97 volts lá no motor. Então, o nosso cálculo, nós vamos fazer um cálculo aqui dentro e um cálculo aqui fora. Aqui dentro, a queda de tensão é menor ou igual a 1%. Aqui fora, a queda de tensão do alimentador é menor ou igual a 2%. Somando isso, vai dar 3%, tá? Então, como eu falei com vocês, eu tenho aqui dentro o meu motor vai ser um motor trifase de 7,5 CV, ele vai ser alimentado em 380 volts, que é uma linha industrial, tá ok? Ele está aqui, ó, o motor está aqui. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui. Então, será dois cálculos aproximadamente iguais, só que tem que a queda de tensão aqui é menor ou igual a 2% e a queda de tensão aqui é menor ou igual a 1%. Então, vamos primeiro fazer esse cálculo primeiro ali. Sequência de cálculo do motor trifásico. Então, qual é a sequência de cálculo? É o cálculo da corrente. A primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo da corrente. Aí nós já sabemos qual é o cálculo da corrente do motor trifásico. Potência dividido raiz de 3, tensão vezes cosseno φ vezes o rendimento. Aí eu coloquei o meu motor 7,5 CV, tá? 380 volts, 0,92 que nós temos da parte do fator de potência, e 0,8 é o rendimento. Então dá 11,4 amperes. Então eu fiz um rendimento um pouquinho diferente e colocamos aí, no caso do motor, a funcionar. Aqui eu estou fazendo a corrente do ramal. Então nós vimos lá no início que a corrente do ramal era a corrente nominal vezes 1,25. Por quê? Na partida o motor solicita mais corrente. Isso chama-se transitório. Esse transitório, até chegar em regime nominal, eu tenho que prever isso nos meus cálculos, tá ok? Então deu 14,25 a corrente. Momento elétrico. O momento elétrico eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a distância do meu circuito, que é 9 metros, multiplicado pela corrente, dá 128 ampere-metro. Aí eu vou nessa tabela aqui, ó. Então, eu vou lá em 380 volts, tá vendo? Queda de tensão 1%. Eu acho o número 165. Quando eu olho aqui, ó, é 1,5 milímetro quadrado. Mas o motor, qualquer motor, é acima de 1,5. Então, eu procuro 2,5. 2,5 eu acho o número 271. Então, ó, 380. O meu número foi 124. Não sei se vocês lembram lá. Esse número, 165 é maior. Mas eu não posso utilizar porque no motor o mínimo é 2,5. Então eu pego todos os dados de 2,5 milímetro quadrado, a seção transversal dele. Então para os motores, 2,5 milímetro quadrado suporta 21 amperes e é 271 ampere-metro. Veja só, 21 amperes é maior que 14? Lógico, é maior que 14, eu posso utilizar esse fio aí. Seção transversal, né? Eu vou olhar agora, 2,5, então ele suporta 21 amperes, que nós já tínhamos falado. Agora, nós vamos fazer sobre a queda de tensão. Queda de tensão nada mais do que é dividir o calculado, né, pelo da tabela. Então, o calculado que nós vimos lá e o da tabela. O da tabela é 271. Então, vamos fazer essa conta agora. Eu pego 128, que foi o calculado, dividido por 271. Como a queda de tensão é 1%, eu multiplico por 1 aqui e eu tenho 0,74. Então, a minha queda de tensão é 0,74. Atendeu porque é menor que 1. Agora, nós vamos continuar fazendo nossos cálculos com a seção do fio terra. O que o fio terra faz? Olha só, o fio terra ele é o condutor de proteção, é ligado à terra ou um sistema de aterramento
que nós vamos ver nas próximas aulas aí. Veja o seguinte, quando o condutor fase é menor ou igual a 16 milímetros², eu uso para o condutor terra a mesma seção. No nosso caso, vai ser 2,5 milímetros². Então, 2,5 milímetros² vai ser o nosso fio que no circuito ele vai ter a cor verde. Essa cor verde é importante quando nós identificamos o terra, tá ok? Bom, a partir daí nós vamos passar para uma outra situação, que é calcular o eletroduto. O que é eletroduto? É o cano onde os fios passam dentro. É o eletroduto nosso. Aí nós temos uma tabela do eletroduto. Veja só, 3 fios, que é trifásico, fio 2,5 milímetros² da seção, eu encontro aqui ó, o meu eletroduto de 16 milímetros. Então, o meu eletroduto, quer dizer, o meu cano, ele tem um diâmetro de 16 milímetros. Então, 3 fios fases, 3 vezes 2,5, que é a seção transversal, ele suporta, né, 16, o eletroduto de 16 milímetros, que é o diâmetro do cano aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a parte dos disjuntores, tá? Então, o disjuntor, nós usamos essa tabela aqui. Se nós trabalharmos, vamos ver o seguinte, o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos a corrente nominal do motor multiplicado por 1,5. Esse é o dimensionamento assim, mais seguro que existe. E aí, multiplicando, vai dar perto de 20 amperes. Então, o disjuntor que nós vamos utilizar é o de 20 amperes, que é o maior e mais próximo do cálculo que nós fizemos. Então, se eu pegar então a corrente nominal e multiplicar por 1,5, eu vou encontrar 17 amperes. Qual que é o disjuntor maior ou igual a 17 amperes? Se nós formos aqui, é o de 20 amperes. Especificações. O que são especificações? É a listinha de material, né? Só um adendo aqui, ó. Nós temos os fios aqui, ó. Esse é o fio terra, esse é o fio fase A, fase B e fase C. Então, o sistema trifásico com terra aqui. Esse cabo é chamado cabo PP, tá? E você passa os fios todinho nele. E essa parte de fora aqui é proteção para abrasão, se arrastar o cabo, etc, etc. Especificações, então, é a lista de material. Vamos ver o que essa lista de material traz para a gente? Tá? Então, eu tenho 3 condutor fase, 9 metros, eu coloco 10% a mais por segurança. Para que isso? Senão ele fica super esticado. Então, eu tenho em torno de 30 metros de condutor fase, eu tenho em torno de 9 metros de condutor terra e eu tenho 9 metros de eletroduto, né? Na parte de 10 metros de eletroduto. Então, 30 metros, 10 metros, 10 metros. E qual é o disjuntor que eu vou utilizar? É um disjuntor tripolar de 20 amperes. Então, esse é o meu dimensionamento para a primeira parte do circuito com queda de tensão de 1%. Agora, eu vou partir para o segundo dimensionamento, que é do quadro de força para o quadro de medição, tá? Então, o segundo dimensionamento. Então, esse cálculo é muito parecido com o anterior, só que tem que a queda de tensão são 2%. Vamos lá, então. Cálculo da corrente. Aí você já tem o cálculo da corrente que já fez lá, ó. Ele vai dar 11,4 amperes, já sabe disso. É o mesmo motor. Agora eu quero saber o que vai acontecer com a parte do alimentador. Essa corrente, então, que nós fizemos esse cálculo, 11,4 vezes 1,25 dá 14,25. É a corrente no alimentador. Agora que nossa fábrica tem um motor só. Eu vou pegar agora esse 14,25 e vou multiplicar por 30 metros. Por quê? É a parte que está do lado de fora do galpão. 30 metros eu multiplicando, eu achei 427. 427, o que eu faço? Eu vou nessa tabela, que agora a queda de tensão é 2%, tá vendo? E vou aqui, 380 volts, 542 é maior, né, do que o valor que nós encontramos lá. Eu venho, o meu fio é 2,5 milímetros². Eu vou utilizar esse fio, então, no alimentador, fora do galpão. Qual é a corrente desse fio, 2,5?
A corrente desse fio 2,5 são 21 amperes, tá? Então, 21 amperes, 2,5 milímetros quadrados, 542 amperes-metro. Qual é a queda de tensão admissível? Agora, a queda de tensão admissível são 2%, não é mais 1%, como no anterior. Então, 427,542 deu 1,57, que é menor, que é 2%. Então, eu utilizo agora 2%. Então, na nossa instalação, o alimentador é 2% e lá do quadro de força até o motor é 1%, tá? Qual é a seção transversal do fio terra, que é o fio verde? A seção transversal do fases, sendo até 16 milímetros quadrados, no nosso caso é 2,5, eu utilizo 2,5, então, milímetros quadrados. Continuando, eu preciso do eletroduto PVC rígido. Então, qual é o diâmetro do eletroduto? Eu vou lá no sistema trifásico, 2,5, e eu vou encontrar para o meu eletroduto o diâmetro do meu cano, que o fio passa dentro, que o condutor passa dentro, 16 milímetros, que é o diâmetro dele. Então, eu tenho 3 fios fase, tá? De 2,5, eu unindo isso aqui, eu vou ter o meu diâmetro de 16 milímetros. O sistema é equilibrado, os motores são 3 fios, tá? Agora, qual é o disjuntor? Eu vou pegar aquela corrente, né, 11 qualquer coisa lá, multiplicar por 1,5, vai dar perto de 20 amperes, né? E o meu perto de 20 amperes, o meu disjuntor são de 20 amperes, 3 disjuntor, tá? Então, ó, 1,5 vezes 11, né, e pouco, dá 17,1 ampere, e o meu disjuntor, então, vai ser 3 disjuntores de 20 amperes. Agora nós vamos para as especificações, que é a listinha de material. Como eu falei lá, nós temos agora condutores terra, A, B e C. Então, são os fios que vão levar a minha eletricidade para o motor e esse aqui para ligar na carcaça do motor como proteção. Qual é a especificação? Qual é a lista de material? Então, vamos ver aqui. A lista de material é a seguinte. Agora, são 3 vezes 30, são em torno de 100 metros de fio condutor fase, que é a do alimentador. São em torno de 33 metros condutor terra, 33 metros eletroduto PVC rígido. E disjuntor termomagnético são 3 de 20 amperes, né, para proteção que nós vimos, então, lá no circuito de comando, nós precisamos da proteção com o disjuntor do motor aqui. E agora, pessoal, acabamos de terminar o dimensionamento para o circuito de instalação de força motriz, que é a energia que nós temos que levar às indústrias, e mais de 50% do consumo de energia elétrica nas indústrias são com motores geralmente trifásicos, né? Espero que tenha gostado da aula, tá? Até a próxima.